O primeiro trabalho que enfoca o assunto referente à melancolia, ele é datado em 1911. Foi ali apresentado ali no Congresso de Weimar, abordando ali a relação que existe entre a depressão e o luto, que é muito diferente da tristeza, daquela tristeza da depressão, alegando-se que a primeira é um sentimento de natureza consciente, alegando, né, que enquanto que atribuía ali a segunda de uma natureza inconsciente, que estaria ali ligado à necessidade de abandonar ali um objetivo sexual sem que se tivesse ali obtido uma satisfação desejada. Então, após a leitura de Luto e Melancolia, em 1917, Abraham ele aceita a ideia de Freud que para aproximar o luto normal do luto melancólico, mas assim ele pensa num termo chamado metapsicologia. Essa metapsicologia desenvolvida que ela seria ali insuficiente para poder explicar os sintomas dos melancólicos. Então, para Abraham, não basta dizer que a melancolia é um luto que não se processou. E através desse diálogo entre Freud e Abraham, surgiu ali a teoria do desenvolvimento da libido, aonde Abraham ele ampliou o campo do entendimento da melancolia, né? Aonde estabelece-se ali, inclusive, na psicogênese, na qual nos deteremos, vamos falar, né, sobre esse assunto. Então, Abraham, ele parte do princípio da ideia que toda perda ela gera um sentimento depressivo que ocasiona ali uma perturbação libidinal, incapacitando o indivíduo para amar. Isto é, o resultado do ódio que vai se projetar, ele vai ser projetado para o exterior e aonde ele vai levar ali o sujeito a responsabilizar o mundo, né? Vai levar esse sujeito a que faça que o mundo foi responsável pela sua infelicidade. Então, esse mecanismo ele desperta ali impulsos sádicos, com desejos de vinganças e atitudes hostis em relação às pessoas. A supressão desse impulso leva ao aparecimento de culpa e autoacusações, aonde ele vai começar aí revelar assim uma satisfação masoquista. Essa dinâmica do amor e do ódio, ele interfere no desenvolvimento normal da libido, causando uma anomalia. Abraham explica que esta anomalia ela é caracterizada por causa da evolução da libido, que ela está ali completamente influenciada por uma dimensão, né, desenvolvimista. O livro que o Abraham publicou em 1927, ele torna ali como um ponto de partida o artigo de Freud, onde Freud fala sobre os 3 ensaios sobre a sexualidade infantil. Acho que é de 1905. Com base nesses acréscimos realizados ali, onde Freud desenvolve a ideia de uma organização pré-genital, né, a partir ali dos seus estudos de 1913, assuntos sobre as neuroses obsessivas, né, e que depois, mais tarde, em 1915, ela foi acrescida, aonde ele se detém nas fases do desenvolvimento da organização sexual, né? Aonde foi
destacado ali os aspectos relacionados ao que ele chamou de uma organização pré-genital, onde ele considera as fases oral ou canibalesca, assim também como as fases sádico-anal. A primeira fase, ela tem como base uma coisa operacional, ela está ligada ao operacional, né, do processo de incorporação, que seria ali um protótipo de uma identificação. E a segunda, ela está sobre a égide da pulsão de dominação, aonde ela começa a ser expressa com o domínio da atividade, que é através da musculatura, da passividade, pela sensibilidade da membrana anal. Então, essas duas atividades pulsionais, né, parciais, agem concomitantemente, mantendo, porém, diferentes finalidades em relação ao objeto. Então, Abraham, ele complementa a teoria de Freud, né, tendo ali a abordagem da melancolia e da neurose obsessiva como um ponto de partida a partir da presença da ambivalência de ambos. Abraham, ele foca a relação que os dois quadros psicopatológicos eles estabelecem com os objetivos. Assim, ele vai chegando à conclusão de que todo neurótico obsessivo, possuído pela ambivalência, ele estabelece um conflito entre as duas tendências da libido. No caso do melancólico, o desejo inconsciente é destruir o seu objeto amoroso, fazendo com que ele se dirija ao objeto como um desejo de incorporá-lo e assim devorá-lo e destruir, escapando ali do conflito ambivalente. Desta forma, o melancólico ele regride a fase oral canibalesca. Ele pode se depender dessa comparação que, enquanto a ambivalência ela fica insolúvel na neurose obsessiva. Essa neurose, né, que é a corrente hostil da libido, aonde se torna ali predominantemente dentro da melancolia, fazendo com que a parte amorosa seja expressa pela incorporação do objeto, numa tentativa de mantê-lo, né, destruindo ali em vida. E assim ele vai ali se resolvendo o conflito ambivalente de uma forma regressiva. Nós podemos aí adiantar que é a ambivalência que coloca o melancólico sempre em xeque-mate, porque ele não sustenta a divisão provocada pela ambivalência. Então, quando chega nisso, ele tem essa regressão. Esse raciocínio, ele refere-se ali, por exemplo, ao momento de crise, já que nos intervalos livres, né, as correntes do amor e o ódio, eles estão ali em um razoável equilíbrio, assemelhando-se ali a essa neurose obsessiva. Uma outra diferença, né, que foi ali apontada por Abraham é a anterioridade da experiência vivida na melancolia e a ameaça de perda que ali está no neurótico obsessivo. Essas duas patologias, elas se expressam com sintomas depressivos relacionados a uma perda ou como uma ameaça na neurose obsessiva ou como efetivamente ali na melancolia. Um outro ponto destacado por Abraham é a diferença, né, desse curso clínico. A neurose obsessiva, ela apresenta um caráter crônico e contínuo,
enquanto a melancolia, ela apresenta ali ela tem um período característico, né? Isso se dá porque pelo fato de ambas apresentarem ali nos intervalos livres comportamento extremamente semelhantes, que foi ali necessário fazer ali uma distinção entre elas.